A Casa do Juiz, conto de Bram Stoker. Quando se aproximou a época de seus exames, Malcolmson tomou a decisão de se afastar para um sítio onde pudesse entregar-se sozinho ao estudo. Temia a atração do mar e também lhe dava medo o completo isolamento rural, pois de há muito conhecia seus encantos. Por isso, resolveu encontrar algum povoadozinho sem pretensões, onde não houvesse nada capaz de distraí-lo. Absteve-se de perguntar a qualquer de seus amigos por um lugar semelhante, pois estava seguro de que cada um deles lhe recomendaria um lugar onde teria conhecidos. E se Malcolm desejava evitar seus amigos, muito mais ainda desejava evitar os amigos de seus amigos. Portanto, decidiu procurar ele mesmo o lugar. Encheu a maleta com peças de roupa mais necessárias e os livros, e tomou passagem para a primeira estação do guia de estradas de ferro, cujo nome não lhe era conhecido. Quando ao cabo de 3 horas desceu em Benchurch, estava convencido de ter apagado tão bem suas pegadas que nada o impediria de desfrutar a aprazível oportunidade de continuar seus estudos. Dirigiu-se à única pousada que existia no povoado e tomou alojamento para a noite. Em Benchurch fazia-se mercado cada 3 semanas e então o povoado transbordava de gente, mas nos restantes 20 dias era tão atraente quanto um deserto. Na manhã seguinte à sua chegada, Malcolmson começou a procurar um domicílio mais isolado que a tranquila pousada do bom viajante. Houve um só lugar que lhe agradasse e realmente estava feito para satisfazer o mais exigente procurador de quietude. Em realidade, a palavra quietude não é a mais adequada para se aplicar ao edifício. Desolação é o termo capaz de dar uma ideia de seu isolamento. Era uma velha casa muito sólida, de estilo jacobino, com janelas sumamente estreitas e colocadas muito mais altas do que é habitual. Além disso, estava cercada por um alto muro de tijolos, mais próprio de uma fortaleza que de uma propriedade particular. Porém, todos esses detalhes satisfizeram Malcolm. É este o lugar que ando procurando, pensou, e se puder utilizá-lo, considerar-me-ei feliz. Sua alegria foi aumentando ao comprovar que não estava habitado. Na agência dos Correios se inteirou do nome do procurador, que demonstrou grande surpresa quando Malcolmson lhe propôs alugar parte do velho edifício. O Sr. Carnford, notário local e agente dos proprietários, era um homenzinho simpático e confessou francamente o prazer que sentia ao ver que alguém desejava morar ali. A falar a verdade, devia estar satisfeitíssimo, em benefício dos proprietários, de que alguém esteja disposto a viver dentro da casa. Nem sequer deveria pedir-lhe 1 centavo. Teria dado dinheiro para que alguém quisesse habitar entre essas velhas paredes, a fim de que a gente se acostumasse a ver habitado esse edifício. Tem estado vazio durante tantos anos que começaram a circular rumores e fantasias a seu respeito. E esses rumores e essas fantasias só desaparecerão vendo-o ocupado. Embora não seja mais que por um estudante como o senhor que quer estar tranquilo durante algum tempo. Malcolmson achou inútil interrogar o agente acerca dos rumores e fantasias de que falava. Sabia que seria fácil obter maiores informações de outras fontes. Pagou o aluguel de 3 meses, guardou o recibo e tomou nota do nome de uma mulher que provavelmente se prestaria a cuidar dele durante algumas horas diárias. Por fim, saiu do gabinete do notário com as chaves no bolso. Quando chegou à pousada, foi em busca da dona, que era uma mulher alegre e amável, e pediu-lhe conselho acerca dos móveis e comida que necessitaria. Quando lhe disse onde ia morar,
A boa senhora levou as mãos à cabeça. Na casa do juiz! Exclamou, empalidecendo intensamente. Tem certeza? O jovem explicou a localização do edifício, cujo nome ignorava. Essa mesma! É a casa do juiz! Malcolmson pediu à mulher que lhe explicasse por que chamava assim a casa e que havia de mal nela. A mulher explicou-lhe que o nome lhe adivinha por ter sido habitada muitíssimos anos antes. Não sabia quantos, pois era de outro ponto da região, mas acreditava que mais de um século, por um juiz cujas terríveis sentenças o haviam tornado famoso. Todos os acusados lhe tinham um medo enorme. Quanto ao que tivesse de mal na casa, não sabia a estalajadeira. Tinha-o perguntado a todos, muito a miúdo, mas ninguém pudera esclarecer suas dúvidas. Todos diziam que havia alguma coisa e, por sua parte, ela não passaria uma hora naquela casa, nem por todo o dinheiro do banco de Drinkwater. Depois se apressou em desculpar-se por ter falado daquela maneira. Perdoe-me que lhe diga, mas faz muito mal em ir morar lá. Se o senhor fosse meu filho, e desculpe que lhe diga isso, não dormiria ali nenhuma só noite, ainda que tivesse de ir eu mesma a essa casa puxar a corda da sineta que há no telhado. A mulher demonstrava tanta boa vontade que Malcolm, embora divertido, sentiu-se emocionado. Amavelmente disse quanto apreciava seu interesse por ele e ajuntou. Não se preocupe tanto, senhora Witham. Um homem que se prepara para um exame de matemática tem demasiado em que pensar para ser perturbado por alguma dessas misteriosas coisas, e seu trabalho é demasiado exato e prosaico para permitir que seu cérebro esteja para raridades de qualquer espécie. Progressão harmônica, permutações e combinações e funções elípticas têm mistério suficiente para mim. A senhora Witham se ofereceu amavelmente para encarregar-se do referente aos móveis e à comida, e o moço foi-se embora em busca da mulher que lhe tinha sido recomendada. Quando chegou com ela à casa do juiz, 2 horas depois de ter saído da pousada, encontrou a senhora Witham esperando-o, acompanhada de vários homens e rapazes carregados de embrulhos. Numa carreta vinha uma cama, pois, como disse a estalajadeira, as mesas e cadeiras estariam certamente em bom estado, porém uma cama que não se tinha arejado em 50 anos não era leito próprio para um moço dormir. Era evidente que sentia grande curiosidade por ver o interior da casa e, embora continuasse temendo as coisas de tal maneira que ao menor ruído se agarrava ao braço de Malcolmson, que acabou por não largar, percorrendo tudo com ele. Depois de examinar a casa, Malcolmson resolveu instalar-se na sala de jantar, que era bastante grande para satisfazer suas necessidades. A senhora Witham, com a ajuda da senhora Dempster, que devia cuidar de futuro dos trabalhos diários, começou a arrumar as coisas. Quando foram desfeitos os embrulhos, Malcolm viu que a boa mulher havia trazido da própria despensa víveres suficientes para vários dias. Antes de ir embora, expressou toda sorte de votos e, ao chegar à porta, voltou-se dizendo: talvez, como essa casa é muito grande e fria, seja preciso um desses grandes biombos que se põem em redor da cama. Embora francamente me aterrorizasse encerrar-me com toda a classe de coisas que assomariam a cabeça por todos os lados e por cima do biombo para me espionar. A imagem que havia evocado era por demais violenta para seus nervos e desatou a correr sem parar mais. A senhora Dempster atirou para trás a cabeça com um gesto de superioridade e declarou que não lhe causava medo nem todos os duendes do mundo reunidos. Afirmo-lhe, senhor, que os duendes são tudo, menos duendes.
São ratazanas, ratinhos, baratas, portas que rangem, persianas soltas, coisas que ficam livres durante o dia e que ao chegar à noite caem ao chão. Repare no assoalho desse quarto. É velhíssimo! Tem centenas de anos. Acredita que aí embaixo não haverá ratazanas e baratas? E pensa que não haverá nenhum rato? Os ratos são os duendes, posso garantir-lhe. Os duendes são ratos e os ratos são duendes. Não pense outra coisa. Senhora Dempster, redarguiu serenamente Malcolmson, dirigindo cortês inclinação à mulher. A senhora é um poço de sabedoria. Permita-me dizer-lhe que, como prova de reconhecimento à sua indubitável força de ânimo, quando me for embora, deixá-la aí na posse desta casa durante os 2 meses de aluguel que restarão pagos, pois com 4 semanas apenas já tenho bastante. Muitíssimo obrigado, senhor, mas não posso passar as noites fora de minha residência. Estou na casa de caridade Green Hall, e se dormisse uma vez só fora dali, perderia todos os meus meios de vida. Os regulamentos são muito severos e há gente demais que espera uma vaga para que eu me atreva a correr algum risco. Do contrário, teria grande prazer em cuidar do senhor durante todo o tempo que passasse aqui. Minha boa senhora, apressou-se Malcolmson a dizer-lhe, vim em busca de solidão e estou profundamente agradecido ao defunto Greenhall por ter fundado um estabelecimento com um regulamento tão severo, já que assim me vejo privado da oportunidade de sofrer qualquer tentação. A velha soltou uma áspera gargalhada. O senhor aqui terá mais solidão do que a desejada, moço, disse, e começou a trabalhar para tirar todo o pó que enchia a dependência. Ao anoitecer, quando Malcolmson regressou de seu passeio, que sempre dava com um livro debaixo do braço, encontrou a sala limpa como uma pátena, com um bom fogo ardendo na lareira, a lâmpada acesa e a mesa preparada para a ceia. A isso se chama comodidade, disse esfregando as mãos. Quando terminou a refeição, empurrou a bandeja para o outro extremo da vasta mesa de roble, puxou seus livros, botou mais uns gravetos no fogo, endireitou a mecha da lâmpada e entregou-se aos seus trabalhos. Continuou neles até às 11, hora em que o deixou um momento para endireitar o fogo e a lâmpada e preparar uma taça de chá. Sempre tinha sido um grande apreciador de chá e durante seus estudos sempre teve ao lado uma taça da fumegante infusão. Aquele descanso era um verdadeiro luxo e fruiu-o com voluptuosidade. O avivado fogo ardia alegremente na lareira, coroado de centelhas e enchendo de sombras misteriosas o aposento. Enquanto bebia o chá quentinho, Malcolmson começou a notar, pela primeira vez, o ruído que produziu os ratos. Não pode ser que tenham feito isso durante todo o tempo que eu estive estudando, monologou. Tê-lo-ia notado? À medida que o ruído crescia, o moço foi se convencendo de que era novo. Sem dúvida, a princípio, os ratos se assustaram com a presença de um estranho, com a luz e o fogo. Vendo, porém, que passava o tempo sem nada lhes acontecer, foram se tornando mais atrevidos, até se portarem como tinham por hábito. Quantos e quão estranhos ruídos produziam, por cima e por baixo do assoalho. Corriam, mordiam, rascavam. Malcolm sorriu ao recordar as palavras da senhora Dempster. Os duendes são ratos e os ratos são duendes. O chá começou a produzir seus efeitos, como estimulante nervoso e cerebral. Apresentava-se-lhe uma perspectiva de produtivo trabalho antes que terminasse a noite. E para gozar o prazer da dita perspectiva, o jovem se permitiu longa olhadela ao redor. Tomou a lâmpada e percorreu lentamente a habitação, perguntando por que teria estado abandonada por tanto tempo uma casa tão bonita. Os entalhes, as divisões e o assoalho eram do melhor roble, e os lavrados das portas e janelas eram de verdadeiro mérito.
Dos muros pendiam alguns quadros, porém tão cobertos de pó e sujeira que era impossível distinguir qualquer pormenor deles por muito perto que colocasse a lâmpada. De quando em quando, via um buraco tapado pela cabeça de alguma ratazana, cujos olhos brilhavam à luz, mas que desaparecia imediatamente, lançando um grito de terror. O que mais admirava era a corda da sineta, que pendia do teto num canto à direita da lareira. Aproximou pesada poltrona do fogo e sentou-se a tomar a última taça de chá. Quando terminou, avivou o fogo e voltou ao seu trabalho, sentando-se a um lado da mesa com fogo à esquerda. Durante algum tempo, os ratos molestaram-no com seu contínuo rebuliço, porém acabou por acostumar-se com eles. Como a gente se habitua ao tic-tac de um relógio ou ao rugido de água de uma catarata, e se enfrascou de tal maneira em seu trabalho que tudo no mundo, à exceção do problema que tratava de resolver, desapareceu de sua vista. De súbito levantou a cabeça. Ainda não tinha resolvido o problema. No ar vibrava essa sensação da hora que precede o alvorecer, tão temida por aqueles cuja vida está em perigo pela enfermidade. Havia cessado o estrondo que produziam os roedores. Sem dúvida, foi o súbito silêncio que o sobressaltou. O fogo estava quase apagado. Ao olhar para a lareira, apesar de todo o seu sangue frio, deu um respingo. Na poltrona onde havia tomado o chá, encontrava-se sentada enorme ratazana que o fitava com intensa e malévola firmeza. Malcolm fez um movimento como que para assustá-la, porém o roedor não se moveu. Depois, o moço fingiu que ia tirar-lhe alguma coisa. O animalejo tampouco fez o menor movimento, limitando-se a mostrar, ameaçador, seus afilados colmilhos. Ao mesmo tempo, seus olhos brilharam furiosos.